Olá pessoal, sou Flanca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar o conteúdo, deixa o like ou dislike, porque o like é muito importante para a ascensão da plataforma, do programa, a plataforma do YouTube, da gravação. E vamos aos fatos. Eu pretendo fazer, né, um resumo, né, de várias obras que dão origem desde a Revolução Francesa até a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque a história, ela não pode ser uma história, como diz Durkheim, história analisada por fatos históricos. A história, ela sempre tem uma ligação, sempre ela tem uma ligação entre um fato e outro, não é? E a Revolução Francesa, ela tem um fato histórico que liga a Primavera dos Povos, tem um fato histórico que vai ligar a Comuna de Paris, a Guerra da Alsácia e da Lorena, a Primeira Guerra Mundial, e no meio disso também, né, eu vou fazer um desafio de colocar, né, Karl Marx no meio de todo esse ciclo histórico aí de quase 200 anos, tá? Então, que livros eu vou utilizar? Vamos lá. De Marx, eu vou utilizar o Manifesto do Partido Comunista, né? Karl Marx, Friedrich Engels, Crítica do Programa de Gotha, de 1875, de Karl Marx, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, Karl Marx também. E para a história, né, aqui é a parte da classe trabalhadora. E para a história, nós vamos usar Eric Hobsbawm, né? A Era das Revoluções, a Era dos Impérios, aliás, a Era do Capital, a Era dos Impérios e a Era das Revoluções, tá? Então vamos começar com a Era das Revoluções, né? Que revolução a gente vai citar aqui? Duas, tá? Depois, se quiserem, eu posso falar sobre a Revolução Inglesa, né? Propriamente dita, mas eu vou me permitir depois abrir um estudo só para os Estados Unidos, tá? Porque aí é uma outra história, né? Um outro processo de dominação, aí entra a Pancho-Villa, aí vai entrar a Guerra do México, vai a tomada de metade do território mexicano, mas isso é uma outra história. Vamos aqui na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, todo mundo sabe, começou em 1789, já havia falado algumas vezes que é uma forma da burguesia tomar o poder da aristocracia, né, que a princípio, como já disse, né, em alguns escritos de Marx, né, inclusive na crítica à filosofia do direito de Hegel, né, em outras obras de Marx, a burguesia, primeira, ela é contra o Estado e depois vai se a favor porque ela está no Estado. Tá? A Revolução Francesa ela dura até 1799, chega o período do consulado Napoleão Bonaparte, de 1799 a 1804, e ele se torna imperador e vai até 1815. Tá? Vai ser vencido, vai ser isolado em Santa Helena e dizem que ele morre em 1820. Tá? Mas a partir de 1815 a França retoma, né, o poder monárquico, né, pela mesma família de Luís XVI, né, a família que já eu me lembro o nome, mas vamos lá. Com Luís XVIII, tá? Luís XVIII, ele assume em 1815, né? E vai até 1825, quando assume seu irmão, quando ele morre, assume seu irmão Carlos X, até 1830. É um período que, embora não seja mais absolutista, tem um parlamento, mas o parlamento não vai ser muito bem aceito, vai ser sempre um parlamento não muito consultado, né? E não muito questionado. Mas, de todas as formas, né, serve como o quê? O fortalecimento da burguesia, né, da consolidação da burguesia, que já havia se afirmado depois da morte de Robespierre, em 1893, vem a Constituição Francesa, que é uma Constituição burguesa, que eu já falei algumas vezes. Tá? Ao mesmo tempo, está acontecendo o Congresso de Viena, né, na Áustria,
onde está o Império Austro-Húngaro, onde está o Império Germânico, né, que mais tarde vai ser unificado por von Bismarck, que é um dos primeiros, uma das referências mais tarde de Adolf Hitler, né, e o Império Russo para restabelecer e não permitir o avanço do quê? Das revoluções liberais burguesas. A Inglaterra vai apoiar esse congresso, por quê? Porque a Inglaterra não quer competidores, né? O que aconteceu o quê? Napoleão Bonaparte ele tentou cercear de certa forma, né? O crescimento capitalista da Inglaterra com bloqueio continental. E a Inglaterra não queria mais isso, né? Então a Inglaterra vai apoiar, né? E de certa forma, né? Ela vai se dar bem porque ela vai se industrializar muito rapidamente, tá? Em 1830 vai vir a Revolução Liberal que vai derrubar a família dos Bourbons. Desculpe, lembrei o nome agora. A família dos Bourbons, né, que o rei já é Carlos X, está sendo derrubada essa família e assumirá no lugar dessa família a família dos Orleans, né, que de certa forma tem uma ligação com a família imperial brasileira Bragança e Orleans. Os casamentos eram arranjados no absolutismo para que se mantesse sempre na família o poder absoluto, tá? Então, Luís de Orleans, chamado Luís Burguês, ele vai assumir de 1830, né, na Revolução Liberal, um governo, uma monarquia, né, parlamentarista, só que ele não está agradando, não é, principalmente a burguesia industrial, porque ele é um rei burguês mais voltado para o financismo, né? Um movimento voltado mais para o mercado. Está desagradando, mas está desagradando a todos. Ele vai governar de 1830 a 18, a 1848, né? Quando chegará a primavera, né? A primavera dos povos, tá? E aí está nascendo uma série de adversários. Os liberais estão contra ele, né? Os republicanos, que é a burguesia mais urbana, né? O próprio proletariado que tem a definição, né? A definição é aquele que recebe para manter somente a sua prole, ou seja, seus filhos. Não é? Existe os bonapartistas, existe os bourbons que querem a volta lá do absolutismo, os bonapartistas de de Napoleão Bonaparte. Existe uma série de grupos, tá? E existe os proletários que estão ali, né, no meio do nascimento, 1848, do Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, né, que o primeiro capítulo já diz, né, o o espectro do comunismo paira a Europa, né? Está assustando os europeus a ideia da classe trabalhadora se entender como tal e assumir o poder através da ditadura do proletariado. Tá? É óbvio que, né, é utópico ainda para a classe trabalhadora chegar ao poder, né? E em 1848 vai haver a primavera dos povos que vai tremer toda a Europa e vai ser tratada como um caso de polícia e massacres em cima de massacres, né, contra a classe trabalhadora que está passando uma extrema necessidade e Marx e Engels estão vendo isso. Trabalho de 16 a 18 horas, sem uma remuneração adequada, né, um salário extremamente miserável, né, à custa de muito sofrimento, muito sangue derramado no trabalho, né, para tentar manter o proletário, a prole, os seus próprios filhos, tá? Então Marx e Engels está escrevendo esse manifesto, né, em função do que eu já havia dito em algumas gravações atrás, não é? A partir de uma reunião da Liga dos Justos, que se transforma de Liga Comunista, que se transforma, né, de dezembro a janeiro, né, de 47 para 48, né, num panfleto. Isso é um panfleto, tá? Ele tem menos se não me engano, 33 ou 34 páginas, né? Tem uma frase clássica que está guardada aqui, que eu já li para vocês também, né? Que eu deixo sempre marcada. É uma frase que não é para ser esquecida, não é?
Bom, não vai dar porque é não vai dar para ler isso agora porque é muito grande o desafio aqui, tá? Mas Marx e Engels estão já no meio desse controle, né, da Liga do Justo, que se transforma na Liga Comunista, né? O Manifesto do Partido Comunista, e 25 anos depois eles vão alterar para Manifesto Comunista, tá? Manifesto dos Comunistas. Em 1848 vai aparecer a solução, né, a pseudo-solução, que é Luiz Bonaparte. Dentre todos esses, Luiz Bonaparte ele tem um nome pesado em função do tio Napoleão Bonaparte, que tinha dado estabilidade e um certo orgulho ao povo francês pelas conquistas feitas por Napoleão Bonaparte, né? Luiz Bonaparte vai assumir o poder. Em 51 ele vai colocar a França em estado de sítio, e Napoleão Bonaparte, um jornal norte-americano, né, vai pedir para Karl Marx fazer uma análise, né, desse estado de sítio, onde sai o 18 de maio de Luiz Bonaparte, onde Marx vai prever, não é, que se o Scroc, né, o Pústula, o falsário Bonaparte pequeno, né, se ele tentasse dar o golpe, né, da monarquia, como fez Napoleão Bonaparte, de cônsul a imperador, seria a última vez que a França viria a monarquia no Estado francês. Né? Isso ele fala, né, em princípio de 52. No final de 52, Luiz Bonaparte dá o golpe, veste o manto, não é? E ele vai cair na Comuna de Paris, tá? A Comuna de Paris vai ser a parte 2, que aí a gente vai falar da Guerra da Alsácia e da Lorena, e aí o caminho que se leva, né, aí ao Congresso de Gotha em 75, vai se levar a 1885, quando a Alemanha é reunificada por Otto von Bismarck, né, vai reivindicar a parte da África que não havia recebido porque ainda não estava unificada, não é? A Guerra da Alsácia e da Lorena, e a França a Primeira Guerra Mundial, que vem pelo poder capitalista da ganância, né? O final não desejado pela Alemanha, que leva também à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, começamos pela Revolução Francesa, chegamos à Revolução de 1848, né? Falamos de crítica, aliás, de um manifesto do Partido Comunista, né? A tentativa da classe trabalhadora reivindicar o estado de miséria que não conseguem sair desse estado de miséria, né? E mais tarde Marx vai prever, né, a queda de Bonaparte, né? Tanto que esse texto é um dos textos que abre a ciência política, né, no mundo contemporâneo, tá? E depois vamos falar, né, da era. Aqui sai, a gente entra na era, a era dos impérios, desculpa, a era dos capitais, né, a capitalização, a era dos impérios e a era dos extremos. E no meio, crítica ao programa de Gotha, ok? Essa é a minha participação, e deixa o like se gostou da gravação, ok? Até a próxima.